Mais uma vez, a reunião do Copom terminou com mantendo a taxa de juros em 13,75% ao ano. E nós vimos ao longo do decorrer desse mês, logo o governo já vem há algum tempo batendo, né, no Banco Central a respeito dessa taxa de juros, alegando que essa taxa de juros ela impede o crescimento da economia. Muitas outras situações, né, são alegadas. Já o Banco Central ele coloca em sua defesa que enquanto a inflação ela estiver fora da meta, que é necessário que os juros estejam um pouco altos para poder conter o consumo exagerado que acaba gerando inflação. De um lado uma posição, do outro outra. E quem será que está com a razão? Na verdade são várias situações acontecendo e nós vimos ambas situações, né, tanto de um lado do governo quanto do lado do Banco Central, economistas que têm uma interpretação e outros economistas tendo outra interpretação, mas na verdade, como é que se resume isso? Antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, segundo o Banco Central, o aumento da taxa de juros, e não foi o aumento, porque nós já estamos num limite muito alto, e mantendo a taxa já há algum tempo. Então, há alguns meses a taxa ela não é elevada, mas ela, assim mesmo, ela é considerada alta. E o Banco Central, ele fundamenta, né, o Copom, ele fundamenta essa situação no sentido de que nós estamos com a inflação alta, fora da meta, estamos com escassez de crédito. Aconteceu várias situações, principalmente o caso das Americanas, que nós sabemos que teve essa quebra, atrapalhou o mercado, a questão das debêntures de dívida de empresas, está faltando crédito, uma situação geral. E para melhorar ainda essa situação, né, para não dizer para agravar mais essa situação, tivemos a questão dos bancos lá fora que estão quebrando, né, o Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse e várias situações que mexeram na economia de uma maneira geral. Então não é só o efeito interno, né, mas tem os efeitos externos também. Tudo isso justificado lá pelo Copom. E ainda, né, a gente vê que se fala na questão da dívida pública, que um dos grandes problemas também seria essa questão do governo, que a gente vem avaliando, só quer aumentar ou quebrar o teto dos gastos. Não se fala em grandes reformas. Fala-se numa reforma tributária desse governo e dos governos anteriores, mas nunca saíram. Fala-se numa reforma administrativa desse governo e dos outros governos que nunca saíram. Então, é meio complicado. Por outro lado, a grande situação do governo, em sua defesa, é a questão do arcabouço fiscal, em que ele visa demonstrar para o mercado que os gastos do governo estão controlados e as questões fiscais estão todas ajustadas. Só que nós sabemos que, na prática, as coisas não funcionam desse jeito, né? O governo, para ele melhorar, ele teria que fazer primeiro uma reforma administrativa, principalmente na questão do funcionalismo, para poder reduzir a máquina pública, né? E reduzindo a máquina pública, suas despesas diminuiriam, não é aumentando o número de ministério, né? O número de ministério era pequeno, agora quase dobrou, que isso vai acontecer. Então, primeiramente, uma reforma administrativa, enxugar a máquina, diminuir os gastos. Basicamente, de uma maneira simples, do outro lado, ir lá fazer uma redução nos impostos para poder melhorar também, ajudar a economia. Não é só querer que o Copom baixe a taxa de juros e as coisas se resolvam automaticamente, porque isso não vai acontecer. E para finalizar, a gente vê que esse grito do governo também tem um pouco lá na questão da dívida que o governo tem, né, com o mercado, porque ele acaba emitindo títulos, e esses títulos, muitos deles são remunerados em função dessa taxa de juros, e quanto mais ele pega dinheiro e mais a taxa de juros estiver mais alta, mais juros ele vai pagar, mais endividamento, e a máquina vai crescendo com as suas dívidas. O Estado brasileiro vai crescendo as suas dívidas, então isso não é bom. Observando isso, né, vamos torcer para que esse arcabouço fiscal, denominado a solução de todos os problemas, ele vem organizado, porque já parou, já não foi anunciado, estava prestes a ser anunciado, já foi brecado, vai ser anunciado depois. Segundo alguns economistas, dizem que o que está acontecendo? Faltou alguns ajustes quando eles divulgaram, e aí começaram as críticas e eles voltaram para reorganizar essa situação. Então, estamos de olho e vamos ver quando é que o Copom começa a baixar essa taxa de juros, porque é um sinal que a inflação começa a entrar dentro da meta e as coisas começam a ir para o lugar.
e as coisas começam a ir para os seus lugares.